Então voltamos lá, a gente já deu um tempinho para refletir sobre isso e aí agora nós vamos realmente nesse processo mais assim avançado dessa ideia, desse nosso refletir de hoje, nesse podcast de hoje. Como eu falei no começo, né, na abertura, nós temos aquela ideia dos despertos. Então os despertos são aqueles que foram despertados por um barulho, por um susto ou por possibilidades. E esses despertos são aqueles que são sempre atentos, acordados, mas antes disso, ele teve que ser despertado. E esse despertar dele foi um barulho, foi um susto, foi uma possibilidade, foi alguma coisa que ocorreu muito acima dele e que, de certa forma, fez ele despertar. Mas vamos pensar numa coisa, todo desperto hoje foi um adormecido no passado. Mas a grande diferença dessa situação é que, muitas das vezes, aquele adormecido que hoje é o desperto, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, procurou esse despertamento. Ele foi levado para esse barulho, para aquele susto, para aquela possibilidade que fez ele acordar, né? De alguma maneira, ele já estava sendo preparado. Então, quando esse desperto desperta, né? Parece uma coisa arredondada, mas é realmente isso, é porque ele já estava pronto. De alguma forma, esse processo interno dele já existia. E, de certa forma, era extremamente, assim, tranquilo, né? Era alguma coisa que ele estava ali a desejar. Agora, os não despertos, né? Tanto que a questão de hoje é despertar os despertos e não despertos vale a pena? Bem, quem são os não despertos? Os não despertos são aquelas pessoas que não acordaram. São aquelas que não estão atentas a nada, que não ouviu barulho, que não levou susto, que não está percebendo nenhum tipo de possibilidade. Tá simplesmente, deixa a vida me levar, a vida leva eu, entende? E aí, a nossa questão é, vale a pena despertar essas pessoas? Voltando naquela ideia de que se todo o desperto em algum momento provocou, atraiu a ideia do despertar enquanto adormecido e que de certa forma preparou toda ali a caminha para receber esse despertamento, porque queria, porque desejava, porque estava no momento, ok. E os não despertos? Se eles não estão despertos é porque eles ainda não acordaram. E se eles não acordaram é porque eles ainda não estão preparados. Parece um paradoxo, mas o que eu quero explicar para vocês é aquela ideia, e eu vou dar um exemplo bem prático de despertos e de não despertos, ok? Vamos lá. Despertos. Uma pessoa que já sofreu pacas, já sofreu tudo que tinha que sofrer, né? Vou dar o exemplo, assim, até cômico e comum, né? E vocês vão se tocar. E já vou avisando com todo respeito, ok? Não estou rotulando as pessoas e nem estou rotulando a crença que eu vou dizer. Eu só estou dizendo que é uma coisa comum de ocorrer. É uma coisa que a gente vê normalmente nessas situações, ok? A igreja evangélica, a igreja protestante, na grande maioria, recolhe que pessoas? Que tipo de pessoas? Não recolher no sentido de ser benevolente, enfim, mas quem são as pessoas que procuram uma igreja evangélica? Eu não vou botar nomeação, vocês já sabem, mas vamos lá. Geralmente, as histórias são quase sempre as mesmas. Eu era prostituta, eu vendia meu corpo e chegou um momento em que Deus tocou meu coração e eu vim parar aqui, no caso, na igreja, no local. Em outro momento, uma outra pessoa, olha, eu era drogado, né? Eu era traficante, e eu vim parar aqui porque Deus me chamou. Ou, eu era alcoólatra, eu batia na minha esposa e a minha vida era destroçada. E aí eu recebi, né? Eu estava passando na frente da igreja e eu praticamente fui levado, né, ao Senhor, né? Glória ao Pai, glória a Deus. De novo, e ressaltando com letras garrafais, eu não estou dizendo que isso é errado, eu não estou criticando essas religiões, eu não estou criticando as pessoas que seguiram a isso. Que bom, que maravilha que existam locais em que pessoas que vivenciaram essas situações, infelizmente por um destino, uma questão, conseguirem encontrar a salvação, a libertação,
para suas vidas nesses locais. Ok? Eles despertaram. Lembra? Levaram um susto, ouviram um barulho, seguiram uma possibilidade e hoje estão atentos e acordados. Entenderam quem é os espertos? Então, esses espertos hoje são aqueles que de alguma forma estavam ali preparados para receber esse toque, né? Esse chamado, esse tocar de Deus, da criação, do universo, enfim. Mas, e os não despertos? E aquelas pessoas que ainda vivem nessas vidas, né? Não necessariamente, como eu falei, né? Um alcoólatra, um adicto, que é uma pessoa viciada, ou, no caso, uma garota de programa, prostituta, enfim. Eu não estou dizendo que isso é um erro, que é um defeito, enfim. Mas e aquelas pessoas que ainda não despertaram, que ainda estão aí no mundão, né? Quando não está na igreja, numa religião, essas pessoas que frequentam a religião dizem que eu estava no mundo, né? E essas pessoas que ainda estão no mundo, elas precisam de alguma coisa para despertar. E não é uma coisa natural. Não é um chamamento de dentro para fora. A gente precisa ir lá e cutucar, né? Fazer esse barulho, precisa dar esse susto, chegar na frente da pessoa e bum, né? Assustar. Ou criar a possibilidade. Porque ele não está desperto. E ele não está preparado. É nesse caso que eu quero, né, conversar com vocês. Vale a pena a gente despertar uma pessoa não desperta? E aí você fala, mas eu não estou entendendo. Ok, uma pessoa não desperta, sendo despertada no momento errado, tá? Vamos lá. Um adicto, um viciado, um drogado. Eu não digo necessariamente um drogado só de cocaína, maconha, enfim. Eu estou dizendo um viciado, uma pessoa que tem um vício, que tem um domínio, que é dominado por um remédio taxa preta, um medicamento taxa preta, ou por jogos, ou por próprio álcool, ou pelo sexo, ou enfim, alguém que tem um descontrole sobre as suas ações, seus desejos, né? Uma pessoa que não tem esse controle na sua vida em relação a essas vontades, né? Esses desejos. Se você chega nessa pessoa e fala assim, olha, eu estou dando uma ideia bem hipotética, ok? Um pastor chega, um padre ou uma freira, enfim, chega nessa pessoa e diz assim, olha, eu vou tirar você desse mundo, eu vou tirar você dessa vida, eu vou te levar para minha igreja e você vai receber a glória de Deus e você vai ser curado, você vai ser libertado. Pega na mão dessa pessoa, pega na mão desse viciado, desse adicto, leva até a igreja e diz, agora acredita, Deus vai te curar. Essa pessoa não está preparada, essa pessoa não queria estar lá, essa pessoa não tem a mínima ideia do que ela está fazendo ali. Mas devido a toda circunstância, ou porque, sei lá, no momento foi tocado, né? Ela fica. E ela começa até a ser trabalhada, ela começa a ouvir os barulhos, né? Ela começa a levar os sustos, ela começa a receber as possibilidades. Mas ela não está atenta e ela não está desperta. E aí o que acontece? Dá alguns dias, alguns momentos, e ela volta pro vício, ela volta pro mundo, e aí volta muito mais forte. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Despertar os despertos e despertar os não despertos vale a pena? Quando está despertado, a pessoa, de certa forma, ela começa a dar indícios disso, né? Vamos botar de novo esse mesmo exemplo do viciado. Viciado, que tá ali usando heroína, droga, cocaína, maconha, enfim. Quando ela não quer mais aquela vida, ela começa a dar algum, sabe? Ela chega e, enfim, chama atenção. A pessoa que tá do lado desse viciado, ela começa a se tocar, peraí, ela tá precisando de ajuda, ela tá pedindo ajuda. Um grande exemplo disso é a tentativa de suicídio. Gente, a tentativa de suicídio é a forma mais desesperadora de chamar atenção. Porque quando a pessoa está naquele desespero, ela não tem mais o que falar, ela não tem mais quem procurar. Então, a única forma dela é atentar contra a própria vida para que as pessoas ao lado, as pessoas que estão ao redor, se toquem.
E eu vou dizer mais, na grande maioria, as pessoas que tentam suicídio e que infelizmente acabam se suicidando mesmo, seguindo até o final do processo, ou mesmo não conseguem, elas não queriam se suicidar. A realidade é que elas não estavam querendo a morte. Elas não estavam ali para isso. Elas só queriam chamar atenção. Elas só queriam ser vistas pelas pessoas que às vezes estão ao redor dela e não conseguem. E muitas pessoas que perderam seus entes queridos por essa forma, pode até falar, poxa vida, Vanes, você está me magoando, porque eu estive o tempo todo do lado dessa pessoa, eu dei carinho, eu dei amor, eu tentei fazer de tudo para poder dar o que ela precisava, e agora você vem me dizer que eu não prestei atenção, que ela precisou se suicidar, chegar às vias de fato, ou quase chegar a isso, para que eu prestasse atenção? Não, eu quero dizer que você não tem culpa de nada. As pessoas que estão ao redor dessa pessoa que tentou o suicídio ou que, infelizmente, concluiu o suicídio, vocês que estão ao redor não têm culpa de nada, porque ninguém tem como perceber isso assim de forma fácil e rápido. Geralmente quem percebe é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento no sentido desse assunto. E o amor, às vezes, é dado, é oferecido. Mas aquela pessoa, exatamente por não estar desperta, por não estar percebendo os barulhos, por não estar vendo a possibilidade, ela fica cega. E ela realmente segue essa ideia de ter a atenção dos outros através do suicídio. Então, por mais que amor que você dê, por mais atenção, aquela pessoa, ela estava extremamente necessitada daquilo. E existe sim as possibilidades das pessoas estarem abertas, estarem espertas em relação a uma pessoa que faz isso. Agora, onde eu quero chegar com isso? Que muitas vezes a gente recebe esses sinais, mas a gente não acredita na questão de não admitir. E é aí que entra os despertos e não despertos. Os despertos são aqueles que escutam um barulho, que levam um susto, mas não necessariamente agarram dados. Às vezes ela até leva, escuta aquela ideia da intuição, mas ela fala, não, imagina, não tem nada a ver, não é isso que eu estou pensando. E aí ocorrem as coisas. No caso, o suicídio. Mas aqui a ideia não é nem necessariamente falar do suicídio no sentido de dizer a quem estava próximo, olha, você condenava porque você não prestou atenção quando aquela pessoa queria atenção. Não. A ideia é a gente dizer que muitas das vezes essa questão de desperto e não desperto não é uma fase, e sim momentos extremamente tênues, extremamente assim sutis, e que quem consegue perceber, na grande maioria, é um profissional, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, que tem esse entendimento de percepção de todos os sinais que as pessoas possam dar. E eu não estou dizendo somente no nível suicida, eu estou dizendo no nível, inclusive, de um viciado, de um drogado, de um alcoólatra, de uma pessoa que violenta a família, esposa. A única pessoa que tem essa possibilidade de ter esse engajamento, de perceber isso, é um profissional. E o que eu quero dizer com isso? Que os despertos que estão próximos daqueles não despertos, devem sim procurar ajuda, procurar auxílio. E aí vem a ideia, não vale a pena tentar despertar um não desperto que não está preparado, por si só. O que eu quero chegar e dizer com tudo isso? Nessa história de pandemia, tem muita gente que está totalmente perdida e que na grande maioria está pedindo ajuda. Mas você que está aí do lado e percebendo isso, puxa, Vânia, está acontecendo isso comigo, então eu vou lá e vou despertar essa pessoa. Não faça isso. Não vale a pena. Despertar os não despertos não vale a pena. Vale a pena criar a consciência do que é esse despertar, de forma progressiva, de forma a longo prazo, e não abruptamente aquela coisa, levou ruptura,
E para isso se precisa de um condicionamento profissional. Não dá para seguir essa ideia de despertar alguém que não está desperto simplesmente fazendo um barulho qualquer, dando um susto qualquer. Vocês estão me entendendo? Todos nós que estamos aqui, nesse momento, inclusive, ouvindo esse podcast, nós, de certa forma, estamos despertos ou estamos em processo de despertar, porque nós estamos procurando essas saídas. Nós estamos nos posicionando numa ideia de aprendizado, de estarmos abertos para isso. Mas essas pessoas que não estão despertas, as pessoas do oba-oba, as pessoas que, de certa forma, não seguem as regras, as pessoas que não têm uma empatia, que não têm esse entendimento, não têm um certo controle, vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Essas pessoas não estão preparadas para despertar, da mesma maneira que você não estava. Você conseguiu esse despertamento porque você atraiu isso. Essas pessoas, elas ainda não estão nesse degrau. E aí o que a gente faz? Deixa eles sofrendo? Deixa eles passarem por tudo? Olha, na realidade, a gente não tem que deixar ou deixar de deixar. Porque nós não temos nenhum tipo de controle da nossa vida. Imagina controlar o outro. Mas nós podemos perceber, estarmos atentos aos sinais e sentindo a necessidade. Procure um profissional para lhe auxiliar nesse processo de primeiro acordar essa pessoa para depois despertar. Muitas vezes, esse grande problema é algo que é trazido há muitos anos, que vem recheado de traumas, de memórias ruins. E a pessoa só vê aquela situação de desespero por causa do que ela viveu. E que enquanto não houver a cura, não houver uma observação analítica sobre aquilo, ela não vai conseguir despertar. E se ela despertar, vai despertar da maneira mais errônea possível, que é a maneira abrupta, a maneira de, nas coxas. Então, onde eu quero chegar hoje? Despertar os despertos e os não despertos vale a pena? Não vale a pena. Fazer as coisas forçadamente, só por fazer, não vale a pena. Os despertos, automaticamente, intimamente, já serão despertados. É um processo a longo prazo que já vem preparando aquela pessoa para o despertar. E esse despertar é natural e lindo, belíssimo, porque ele vem de dentro para fora. Ele vem com o passar do tempo, ele vem em estado de evolução. Ele vem desenvolvendo e vem criando esse tapete de evolução, de despertar. Já os não despertos, não. Quando eles são despertados no momento errado, eles vêm nos tropeços, eles vêm caindo, eles vêm, batendo em tudo de forma mais atrapalhada possível. E quando chega lá nesse, entre aspas, despertar, a pessoa está tão machucada, tão calejada, tão derrubada que ela não consegue ficar em pé. Ela não consegue suportar esse peso desse despertar. E aí ela simplesmente cai, adormece. E às vezes de forma indefinida, de forma definitiva. Então o trabalho de hoje foi um trabalho sério, um trabalho assim bem reflexivo, para a gente entender os perigos dessas questões, inclusive de sites, de rituais, de aberturas conscienciais, sem nenhum tipo de consciência, sem nenhum tipo de responsabilidade. Livros de autoajudas que dizem para você, olha, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você pode tudo. Você pode realmente tudo. Mas você precisa estar preparado para isso tudo. E precisa entender o que é esse tudo. Porque às vezes o tudo, para mim, Vanes, não é o tudo para você que está aí ouvindo. Às vezes o meu método não é o mesmo método seu para chegar onde você quer. Às vezes eu preciso dormir 4 horas e acordar super bem. Você precisa dormir 8, 12 horas para acordar bem. Então tem toda uma relatividade que precisa levar isso muito, muito sério. Muito no sentido de entendimento. Bem, hoje o assunto foi mais aprofundado, foi mais pesado, porque realmente a gente precisa entender, e essa questão está ficando muito perigosa. O assunto de hoje foi despertar
os despertos e os não despertos vale a pena? Vamos colocar aí esse tema e vamos pensar possivelmente em voltar a ele de uma forma mais avançada. Por enquanto, eu deixo vocês aí com essa pulguinha atrás da orelha, com esses macaquinhos saltantes aí na sua mente, refletindo, se questionando, vendo isso de uma outra maneira, de um outro prisma. E se vocês quiserem, a gente volta o mais breve possível com esse assunto. Aliás, provavelmente eu vou voltar, porque ele precisa ser mais trabalhado. Foi só um toquinho, foi só uma pitadinha para a gente começar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a participação, a atenção, a audiência de todos vocês aí nesse nosso 8º episódio de nome Despertar. Os despertos e os não despertos valem a pena. Siga-nos, compartilhem-nos. Entre em contato no radioeminvolucão@gmail.com. Eu guardo vocês para retorno, para algum toque, para um feedback que você tenha tido com esse nosso assunto. Abraços de Luiz Davanes. Até o nosso próximo episódio do podcast em evolução. Seguindo o caminho sempre em evolução. Abraços de Luiz Davanes e até mais.